Deus tem dado aí uma medida que a muitos, alguns desejaram, mas não alcançaram, e me sinto um tanto trêmulo. Ele sabe disso, sempre que eu vou ministrar, que o pastor está presente, porque ele é um mestre, e por ser mestre, não um mestre secular, a gente sabe que ele é, mas um mestre na obra, para preparar obreiros para fazer a obra. E isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é um privilégio, porque eu tenho alguém que possa me corrigir ainda em tempo. Eu preciso também aproveitar esta oportunidade e ser grato a Deus pela vida do meu pastor. Eu queria e quero convidar a igreja a abrir as nossas Bíblias no Salmo 121. Salmo de número 121. Confesso que não vou ministrar no Salmo, mas o dono da obra falou comigo e eu estou na dispensação dele. Salmo de número 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Deus me trouxe outras coisas, irmãos. E Deus poderia ter me dado qualquer outro texto para poder explanar aquilo que Ele colocou em meu coração, e até textos mais apropriados. E eu estou com Deus lutando com essa mensagem há alguns dias, porque eu sei que a mensagem está incompleta. Mas eu passei a descansar ou a suplicar a Deus para que Ele assim me conduzisse e me revelasse aquilo que Ele queria que eu ministrasse. Antes de estar aqui pela manhã, eu fiz uma busca e fiquei aqui boa parte do tempo na igreja, e ao voltar para casa questionei a Deus se era esta mensagem que vou ministrar, se ela estava dentro do projeto de Deus, ou aquele artigo que eu tive acesso, se era para ser utilizado, ou se Deus queria que eu mudasse a mensagem, porque até então Deus não havia confirmado a mensagem. A única coisa que Ele me disse foi: pregue o que eu lhe dei. Pregue o que eu lhe dei. E aí o texto, para aquilo que Ele me deu, parece que está fora, porque Ele me deu o verso de número 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É claro que Deus está falando para nós de dois aspectos, ou 4 aspectos importantes para a nossa vida. A gente sabe que sem o sol não haveria dia. Sem o sol não haveria dia. Tudo seriam trevas. E a parte das trevas que compõem um período de 24 horas é chamado de noite. Então, tudo seria noite. Com a ausência do sol, as árvores não existiriam,
a vida em si se tornaria impossível, porque é o Sol que atravessa esta atmosfera, atinge os vegetais durante o dia e gera fotossíntese. Ou seja, através da luz do Sol, do calor do Sol, as folhas das árvores começam a produzir ou liberar o oxigênio. O contrário acontece durante a noite. A ausência da luz solar faz com que haja uma troca gasosa entre o meio ambiente e as árvores. O gás carbônico agora é liberado à noite. Elas absorvem durante o dia e liberam à noite, fazendo um processo de filtração, de tratamento do ar. Por isso que os lugares onde não existe uma forragem verde, uma mata, uma floresta, uma flora densa, tende a ter o ar um pouco mais carregado, poluído. E aí Deus falou comigo: o sol não te molestará de dia. E o que me chamou a atenção é que, se nós olharmos para os lugares tidos como áridos, como o deserto do Saara, o Atacama, o Negev, por exemplo, nós vamos perceber que a radiação solar nesses lugares onde não existem vegetações em grande quantidade, ela é terrível. Aqueles que transitam naquele lugar têm que estar protegidos com roupas longas. Eles precisam estar alinhados com aquele habitat, com aquele ambiente, para suportarem a agressão dos raios solares. Aqueles que se descuidam, até na nossa cidade, até no nosso litoral, e não fazem uso de um protetor solar ou de roupas que reduzem a infiltração dos raios ultravioletas do sol, estão fadados a desenvolver um câncer de pele. E aí o texto que nós lemos está dizendo que o sol não te molestará de dia. Parece até um pleonasmo, uma repetição, ou um vício de linguagem, melhor dizendo, porque o sol só pode molestar de dia. O sol não pode molestar à noite. E aí o que me chamou a atenção é que naquele período bíblico do Antigo Testamento existia um personagem, uma imagem de escultura, um deus pagão, que era chamada imagem do sol, e o nome dele era Tammuz. E os israelitas abriram mão de servir ao verdadeiro Deus, de adorar aquele que era e que há de vir, para servir aquele que supostamente era filho de Nimrod, no capítulo número 11 de Gênesis. E quando isso está acontecendo, eles estão dando brecha para um sol maligno atuar contra as vidas deles. Não sei se os irmãos entenderam. Trocaram o sol da justiça por uma estrela morta, sem brilho e sem luz. E quando isso está acontecendo com o povo de Israel, Ezequiel fala muito bem dessas coisas no seu livro. Quando isso está acontecendo com Israel, se eles rejeitaram o sol da justiça, o sol da justiça também rejeitou o seu povo. E nós agora vemos o mesmo texto que está aqui, que a lua não vos molestará à noite. No passado, especialmente no período de Jesus, se fala, e ainda hoje se comenta muito isso, que o satélite da Terra, chamado de Lua, que rege as marés e o ciclo também da vida aqui na Terra como um todo, já que seu ciclo é de 28 dias, o que acontece? Este satélite, ele tem também um Deus atrelado a ele. Lá no Monte Sinai ele é chamado de Sinar, e na Babilônia é chamado de Nebo, e alguém acredita nele, e alguém acredita que esse era o Deus, um dos deuses do panteão de Nabucodonosor. Olha o que o texto está dizendo: a lua não te molestará de noite, o sol não te molestará de dia, nem a lua te molestará
noite. Tammuz não tem poder sobre a igreja. Tammuz representa uma entidade espiritual, venerada por muitos ainda hoje. E o Deus Lua, ligado àquele panteão babilônico, caldeu, também não tem o poder de atingir a igreja do Senhor. Não existe essa legalidade. E aí o Salmo número 91 diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Mas isso aqui é a introdução da mensagem, irmãos. Porque na verdade a mensagem está no Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Bastante conhecido de todos nós. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, dentro da cultura romana, da cultura grega, existia Deus para tudo. O panteão grego, o Olimpo, era recheado de deuses para tudo. Até o Cronos, que nós tanto repetimos aqui, como significando o tempo, era um deus grego. Até o Kairos, que nós citamos o tempo todo, era um deus grego. Gaia, que é chamada de Mãe Terra, era uma deusa que esses homens veneravam. Mas, de repente, irmãos, no capítulo de número 1, no início da Bíblia, Deus resolve se manifestar. Eu queria saber o que Deus fazia antes do Gênesis 1. Porque a idealização dele, claro que estou me colocando como se fosse um anjo, irmãos, como se fosse um arcanjo, como se fosse um serafim, um querubim que assistia a Deus de face a face. De repente viu o Todo-Poderoso se mobilizar para fazer algo que ainda não existia naquele período. É claro que alguém vai dizer sobre a terra caótica, tentar explicar o lapso temporal, uma discussão em relação a isso. Mas o que é que moveu Deus para de repente resolver criar um ambiente para mim e você? Essa mensagem tem tantos temas que eu não sei qual é o tema que eu poderia dar para ela. Poderia ser o sobrenatural de Deus na criação, poderia ser o sobrenatural de Deus na história da humanidade, poderia ser o sobrenatural de Deus no cumprimento das promessas. Porque de repente o Deus do Salmo 121, que eu peguei aqui e citei, por que eu citei primeiro o Salmo 121? Porque no capítulo de número 1, versículo de número 1, o sol não existe. A lua não existe, mas só existe Deus. Deus é real. Tammuz não existe. Os deuses dos homens ainda não existem, mas nosso Deus e sempre será. E sempre será. E aí diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente percebe uma dicotomia, uma duplicidade, um paralelo, céus e terra. É assim que Moisés começa, já que o livro é atribuído a ele. E quando Moisés fala de céus, ele não está se detendo a essa abóbada celeste que nós temos aí, essa atmosfera que está aí acima de nós, não. Quando ele fala de céu, ele fala de tudo aquilo que até hoje o homem tem tentado descobrir, usando sondas, usando Hubble, usando pesquisas, usando todo tipo de mecanismo, de tecnologia para poder decifrar e pesquisar o que está acontecendo. O céu ultrapassa essa atmosfera. O céu ultrapassa a Via Láctea. O céu ultrapassa o alcance da mente humana. E diz que Deus de repente resolveu fazer isso tudo. Isso tudo. Aí alguém diz assim: para que Deus teve esse trabalho todo? Para fazer Júpiter, se Júpiter não tem morador. Para fazer Saturno, se não tem quem habite lá.
Para que Deus deu esse trabalho de fazer Mercúrio, fazer Marte, fazer Vênus, fazer Urano? Para que isso tudo? Parece que Deus resolveu enfeitar a Via Láctea para que quantos cristãos, com glória, para que quantos os homens aqui na terra olhassem para o céu e dissessem: olha, ali foi o meu Deus que fez. Ali foi o meu Deus que fez. E aí nós olhamos e contemplamos, irmãos. É verdade que a gente vai envelhecendo e vai perdendo esse brilho de criança, né? Essa ilusão de olhar para o céu e ver quanto é bonito o que Deus fez. De olhar para as nuvens e ver a grandeza, a beleza das nuvens. Quantas vezes, quando éramos crianças, aquilo ali parece um cachorro, olha, você viu? Era uma borboletinha. Está vendo ali, oh, que laço bonito, não é a nuvem passando. E a gente não consegue entender que esse é, me perdoe a expressão ruim, o cinema de Deus, já que cinema é movimento, né? Cinema é movimento. Então, quando as nuvens estão passando, quando os planetas estão girando, você está contemplando, está vendo o movimento da criação daquele Deus que você serve. Não é da luz. Eu ia falar aqui, mas eu quero respeitar a religião dos outros. Não são os ídolos que estão aí, é o nosso Deus que fez e faz. E aí diz assim: e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Alguém acredita que esse abismo aqui é a profundeza do oceano, o máximo profundo, o espaço que estava ali. E sobre este lugar estavam trevas terríveis passando daquele local. Mas diz que mesmo tendo essas trevas neste lugar, a minha Bíblia tem um ponto e vírgula dizendo que há uma pausa aqui, e ele diz assim: todavia, né? E o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, oh glória! E o Espírito de Deus, pense, irmãos, Deus está produzindo, mas vale salientar que Ele está presente no meio da sua criação. No meio da sua criação Ele faz presença, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O interessante, irmãos, nesse texto aqui, é que se fala da criação da terra e dos céus, mas aparece um elemento aqui que não diz como Deus fez. A água já está presente aqui. A água H2O que você consome, o H2O que você usa para tomar banho, o H2O que depois de ir purificado, destilado e tratado para liberar soro fisiológico ou glicosado ou ringue lactado, está aqui. E diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus está se movendo. Aí os certos dizem que é produzindo vida, chocando, gerando algo novo da parte de Deus. Não sei se você consegue entender, o Espírito de Deus quando se manifesta, ele se manifesta para gerar vida, para trazer algo novo, para trazer à existência aquilo que não existe. E assim disse Deus: haja luz. Outra coisa que não existia, irmãos, não havia luz. E aí tem um detalhe: não havia luz dentro desse contexto, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Alguém vai dizer que isso aqui é a luz cósmica, mas eu quero dizer que não é a luz cósmica, porque nós vamos ver no texto bíblico que essa luz tem um porquê de existir. E antes que eu esqueça e o tempo não dê, não existe sol. O sol que nós citamos ainda há pouco, Salmo 121, não está presente aqui neste versículo. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Até então, irmãos, quando diz que Deus fez a separação entre a luz e as trevas, até então parecia que não havia limite. Não havia barreiras. Deus está tratando, irmãos, com toda a sua criação. Nesta criação aqui, neste projeto de Deus aqui, anjos estão sendo tratados.
Os homens serão tratados lá adiante. Os animais, os vegetais, a terra, toda a criação será tratada. E aqui diz que há entre luz e trevas. Se não existia uma luz, um luzeiro, um astro que refletisse a luz, por que é que Deus agora fez isso? Que só a partir de agora tem separação entre luz e trevas. O que é que estava acontecendo dentro desse cenário, já que as trevas tinham sido anunciadas anteriormente? Se você olhar, diz que tinha trevas na face do abismo, mas que o Espírito de Deus movia cá na frente. O Espírito de Deus é a luz e as trevas daqui continuavam sendo trevas. E assim Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Percebe que a contagem de Deus em relação aos dias antecede 3 dias da criação do Sol e da Lua e do sistema solar como um todo. Antes de existir Sol, antes de existir Lua, antes de existir os movimentos da Terra em torno do Sol, em torno de si mesmo, Deus, na sua sapiência, estabeleceu o limite do dia, dizendo: o dia tem claridade e o dia tem escuridão. A claridade chamou de dia e a escuridão chamou de noite. E ele mesmo diz: este é o primeiro dia. Eu vou parar, irmãos, não dá para prosseguir. Só quero trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Tem muita coisa aqui. Quando Deus me mostrou isso, Ele me fez lembrar. Ele disse: fale o que eu te mandei. Que a palavra dia no hebraico é Yom. E essa palavra Yom representa o dia. E para os rabinos judaicos, não existe, eles usam, tentar explicar, as letras hebraicas estão associadas a números, de Aleph, que é a primeira, e a última aqui é Tav, de 1 a 400, são 22 letras hebraicas que permanecem nessa estrutura, nessa formação até hoje. E aí Deus mostrou, quando Ele diz: é o primeiro dia, Ele está dizendo que é Aleph Yom. Porque Aleph é 1, representa no primeiro. A primeira letra do alfabeto hebraico representa 1, representa primeiro. É por isso que Jesus também pode ser chamado de lá Aleph e de Tav. As Bíblias hebraicas está escrito assim, lá em Apocalipse está escrito que Ele é o Aleph e Ele é o Tav. Ele é a primeira letra do hebraico e Ele é a última letra do hebraico. Na nossa versão está escrito: Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Parece que eu estou forçando o texto, não estou forçando o texto, não. Os judeus acreditam que quando Deus estava fazendo esse processo aqui, fazendo esta criação, que Deus estava falando em hebraico. Eu acho que eles forçam um pouquinho, né? Mas que estava falando em hebraico, para a luz das coisas. E que o idioma que Deus conversava com Adão era o hebraico. E quando chegou no capítulo de número 11 do livro de Gênesis, para haver a divisão das nações ali através dos idiomas, que Deus fez com que os descendentes de Abraão continuassem falando hebraico. E aí quando Ele diz assim: Aleph Yom, ou Yom Aleph, primeiro dia, era que Deus estava dizendo, apesar que o Aleph significa, como o pastor Isaías sempre fala, né? A língua é viva, toda palavra tem uma história, né? As letras também têm histórias, elas não eram assim prontas. E o Aleph, ele quando era grafado, era como se fosse a cabeça de um boi. E aí alguém disse que era uma forma de ensinar as crianças e outras uma forma também de memorizar. O fato é que a letra Aleph, ela é simbolizada pelo boi. E aí diz Aleph Yom, primeiro dia. Quando ele diz isso, irmãos, isso tem um peso importante se nós olharmos para Cristo.
Porque Cristo é o sacrifício de Deus que os resgatou. E uma coisa importante também, se nós olharmos para isso, é que a figura do boi é uma figura extremamente importante dentro da cultura agrícola, pecuária ou agropecuária de Israel. Ora, lembre-se de Eliseu, que estava na 12ª junta de boi arando a terra. Ele estava com bois. Tem algumas coisas aqui, não dá para falar que o tempo não permite, irmãos. Quando nós paramos para ver a assolação, o sofrimento de Jó, capítulo número 1 do seu livro, nós vamos perceber que o diabo ataca todas as áreas da vida de Jó que estão relacionadas com as letras hebraicas. E uma das áreas que ele ataca, entre tantas, é o seu gado, são seus bois, são os seus camelos, Gimel. Ele ataca, são os seus filhos que estão relacionados também com isso. É a sua casa, a casa dos seus filhos, Beit, que cai sobre os seus filhos, que é a segunda letra do alfabeto, que o tempo não vai dar para a gente mencionar. E quando isso está acontecendo, irmãos, Deus está dizendo, pegando a ideia judaica, já que Aleph significa boi, boi significa força e por extensão poder. Deus está dizendo assim, no primeiro dia da criação, eu manifesto o meu poder sobre a criação. Eu manifesto o meu poder. Eu quero pegar a segunda letra e encerrar, irmãos. A segunda letra está no segundo dia. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, foi a tarde, amanhã, no dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus está criando os continentes, que hoje assim entende para os teólogos que é a Pangeia, e fez Deus a expansão. Pangeia são todos os continentes juntos, irmãos, um bloco só de terra. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia seguinte. Não dá para prosseguir. Quando Deus está fazendo o dia seguinte, irmãos, a segunda letra é Beit. E a expressão de Beit, a figura que representa ela é casa, 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 casa. Quando Deus está fazendo a expansão, separando aqui, juntando os continentes para construir depois o Éden, Ele está dizendo que está preparando casa. Deus está preparando casa. Eu preciso falar de Jesus. Jesus, no capítulo 14, versículo 1 em diante de João, diz: não vos deixarei só. Eis que irei e voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Na casa do meu Pai. Na casa. Essa casa que está fazendo era Deus para o homem, para Adão, para Eva. Mas Jesus está fazendo uma casa para mim e para você, que eu creio que já está pronta, esperando os seus inquilinos para morar. Já está pronta. Aí diz assim, na casa do meu Pai. E aí juntando as duas palavras, Aleph com Beit, sai a palavra Ab, ou Ab, que significa justamente isso, Pai. O Pai é a força da casa. O poder está nas mãos do Pai. E aí eu quero só encerrar com algumas coisas, irmãos. Muitas dessas figuras que estão aqui se repetem ao longo do texto bíblico. Quando o irmão Luiz estava citando aqui algumas coisas, eu estava me alegrando, porque na verdade eu estive mais cedo com o pastor Antônio, e ele leu esse texto, Salmo 121, e quando ele leu, era esse texto que Deus me deu para ministrar. Eu quero concluir, irmãos. A Bíblia começou sem sol e lua e com manifestação do poder de Deus ante as trevas. A Bíblia vai se encerrar sem sol e lua e a manifestação do poder de Deus sobre as trevas. Capítulo número 22 de Apocalipse. E eu encerro já agradecendo a minha oportunidade em nome de Jesus.
E ainda tem o capítulo de número 2, versículo 10 de Gênesis. Começa com o rio. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1, também se manifesta o rio. Capítulo 47 de Ezequiel, o mesmo rio aparece, ele não sai de qualquer lugar, ele sai do lado do altar de Deus. Porque o altar de Deus parece que é Jesus na cruz derramando do seu lado esquerdo água. Ele não disse que ele era a fonte da água da vida e que o receberia a vida eterna. E a gente está falando em cima, falando do Espírito Santo que a mulher samaritana iria receber, e todos aqueles que crescem em Jesus. E no versículo 22 e 27, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, capítulo número 2, capítulo número 3 de Gênesis, a árvore da vida, capítulo número 2, versículo 6, salvo engano, Apocalipse, aparece a árvore da vida, capítulo número 22, a Bíblia também encerra com a árvore da vida. Estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela está o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo de número 5: e ali não haverá mais noite. E ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para sempre com Ele. Diz que a lâmpada é o Cordeiro e Deus é a luz. Para quem luz mais perfeita do que esta, irmãos, Deus nos iluminará. Concluo esta mensagem, irmãos, dizendo: o sofrimento que você está passando aqui não se compara com a glória de estar debaixo da luz desse Deus que é maior do que o sol e do que a lua. Aquilo que você está vivendo aqui, essa crise que está cercando o Brasil, cercando o mundo, não se compara